Escrita por Manuel Carlos, a novela Baila Comigo estreou em 16 de março de 1981 com um elenco de peso e vinha para dar aquela suavizada no horário das 8 da Globo, depois da exibição da polêmica e dramática Coração Alado, da Janete Claire. A ordem era colocar no ar uma novela ensolarada, realista, jovial, que abusasse das belezas naturais do Rio de Janeiro, assim como tinha acontecido com Água Viva, estrondoso sucesso do Gilberto Braga, em 1980, um ano antes. A fórmula deu certo mais uma vez e Baila Comigo ditou moda, mas curiosamente nunca tinha ganhado uma reprise até o canal Viva resgatar esse clássico e colocar a novela no ar a partir de agosto desse ano. E hoje a gente relembra as histórias, as personagens e as duas trilhas de Baila Comigo. Eu sou o Zé. Eu sou o Gui. E essa é a nossa Videoteca. Já prepara sua bebidinha, sua pipoca, deita aí confortavelmente no seu sofá, na sua cama, porque o vídeo é longo, hein? Do jeito que vocês gostam, afinal a gente vai falar das duas trilhas. Mas antes disso, o que tem que fazer, Guilherme Copani? Deixar o seu like bonitão aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar aquele sininho do lado para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. É isso aí, bora pro vídeo. Baila Comigo trazia a primeira protagonista chamada Helena das... Tem um mosquito voando aqui. Tem, aqui ó. Terrível contra os insetos. Que faz um vídeo igual a menina. Daqui 3 dias eu vou ensinar vocês. Daqui 3 dias eu vou ensinar vocês a usar isso aqui. Olá, meus amigos e seguidores do Facebook. Bom, gente, daqui 3 dias eu vou estar ensinando pra vocês como é que se usa isso. Baila Comigo trazia a primeira protagonista chamada Helena das novelas do Manuel Carlos. Ela foi vivida pela atriz Lilian Lemmertz, que estava estreando na TV Globo através dessa novela. A personagem era uma mulher dramática e muitas vezes incorreta, né? Ela era casada com o médico Plínio, interpretado pelo ator Fernando Torres, que também estava iniciando ali na TV Globo através de Baila Comigo. O casal vivia ali em harmonia, mas escondia um segredo que era exatamente o fio condutor da história. Anos atrás, a Helena tinha se envolvido com o Joaquim, vivido pelo ator Raul Cortez, com quem ela teve 2 filhos gêmeos, né, que foram separados no nascimento e um não sabe da existência do outro. O Quinzinho ficou no Brasil e o João Vitor foi criado pelo pai e pela madrasta em Portugal. Os 2 personagens eram vividos pelo ator Tony Ramos, né, que teve uma atuação muito chocante, muito impressionante nessa novela que chamou a atenção de todo mundo. Os 2 irmãos eram de bom caráter, né, mas de temperamentos muito diferentes. E aí o ator Tony Ramos usou técnicas de postura de voz, postura corporal e de respiração para compor as diferenças, né, dos personagens. Então ficou um trabalho muito perfeito, né? Tanto que o Tony Ramos ganhou o troféu imprensa daquele ano, de 1981, como melhor ator. Quando Joaquim descobre que tá doente e corre até o risco de morrer, ele resolve voltar pro Brasil com a família para poder encontrar o seu outro filho. Inevitavelmente o João Vitor, que nessa altura já acha que é filho adotivo, também desembarca no Rio de Janeiro e aí começam a acontecer várias confusões por causa da semelhança dele com o irmão. É aí que o bicho pega pra Helena, né? Porque com todo mundo do Rio de Janeiro, a cada dia fica maior o risco dela ser desmascarada e essa história vira à tona. Para ajudar a compor o drama da Helena, foi escolhido o tema nacional Vida, interpretado pela Beth Goulart. Ela é atriz e participa, inclusive, do elenco de Baila Comigo. Ela fez várias novelas na Globo, na Band, na Manchete, na Record também. Mas nos anos 80, ela também se lançou como cantora. Em 1981, ela participou do MPB Shell, defendendo a música O Balão, composta por Nando Carneiro e Geraldo Carneiro. Nesse mesmo ano ela lançou um compacto pela Polygram, né, com essa música, logo veio o primeiro disco, o segundo, foram 3 discos lançados. Quando o Guto Graçamela foi fazer a direção musical de Baila Comigo e o Arnaldo Schneider a pesquisa... Você voltou pros anos 80, lá que eles falavam. Pesquisa, Como é que ela teoria, falou? Academia, né? Academia. A
Beth Faria ontem falou academia. Eu gosto de trabalhar aqui na academia. Quando o Guto Graçamelo foi fazer a direção musical e o Arnaldo Schneider a pesquisa de repertório para a trilha, pediram para Beth Goulart gravar a música Vida, composta pelo Milton Nascimento e pelo Fernando Brant. Essa música não saiu em nenhum disco da Beth Goulart e apenas se encontra na trilha nacional da novela. O rio passava seus peixes no fundo do meu quintal. Como tema internacional foi escolhida para Helena a música Crying com Don McLean, ele que é um cantor e compositor norte-americano que estourou em 1971 por causa da música American Pie, que eu tenho certeza que você já ouviu, porque a Madonna fez uma versão de muito sucesso nos anos 2000. Em 1978, Don McLean estava lançando mais um disco chamado Chain Lightning, que tinha uma regravação da música Crying, que foi composta por Roy Orbison em 1961. Na verdade, esse disco foi lançado em 78 somente no Reino Unido, e a música Crying foi fazer sucesso, atingir as paradas musicais somente em junho de 1980, e é aí que ele foi lançado lá nos Estados Unidos. Por causa disso que a música demorou tanto para chegar numa trilha sonora aqui no Brasil. And though you wished me well, you couldn't tell that I'd been crying over you. O Plínio e a Helena tinham uma filha do seu casamento, né? A personagem Lia, interpretada pela atriz Cristiane Torlone. Ela é uma jovem ambiciosa, impulsiva, que busca subir na vida, né? Busca a sua independência. Ela se envolve num romance com o personagem do Reginaldo Faria, o Saulo Martins, que é um médico que, ao contrário dela, não é nem um pouco ambicioso. No começo da novela, o Reginaldo Faria se envolve com a personagem da Arlete Salles, né? Mas depois ele acaba conhecendo a Lia e o romance acontece entre os dois. Um romance, inclusive, né, que é bem tumultuado, principalmente porque a mãe dele é contra, né? A Cândida, que é interpretada pela atriz Miriam Pires. Ela reprova o relacionamento e reprova também esse comportamento meio descompromissado do filho, né? De não ser ambicioso, de não ligar para dinheiro e tudo mais. O casal, Saulo e Lia, ganhou um tema internacional muito bonito. A música Come Back to Me, interpretada por Leslie Kelly e John Ford Colley. O John Ford Colley tinha uma carreira solo, né? E aí depois ele se juntou com essas duas irmãs, Leslie e Kelly, para poder formar esse trio, né? Essa música aí é bem romântica, é uma das músicas mais bonitas da trilha sonora internacional de Baila Comigo. E essa canção está presente no único disco que esse trio lançou pela AM Records em 1980. Like to see you come back to me. I'd like to see our love the way it used to be. Just like a happy ending from an old love story. A personagem da Arlete Salles é a Dolores. No começo da novela, ela mora no Sul e se envolve com o Saulo. Mas aí depois ele acaba indo para o Rio de Janeiro e ela vai para lá atrás dele também. Ela é uma personagem cheia de altos e baixos, às vezes ela tem umas crises depressivas e tal, e vive uma relação muito tumultuada com o ex-marido, o Antenor, né, interpretado pelo Gilberto Martinho, já que ele se recusa a dar o divórcio para ela. Ela tenta a novela inteira conquistar a confiança e o carinho da filha. Como tema nacional, a Dolores ganhou a música Bicho no Cio com o Marcos Valle. O Marcos Valle tinha lançado, né, vários discos na década de 70 e tal. Em 1974 ele lançou um disco, mas aí ele meio que cansou do Brasil. Ele tava passando por uma depressão e ele tava muito saco cheio com a censura, com a ditadura, tudo que tava acontecendo aqui no país. E aí ele foi embora para os Estados Unidos e ficou lá até 1980. Quando ele percebeu que aqui estava começando um processo de redemocratização, ele decidiu voltar, né, a fim de ficar de vez no Rio de Janeiro, e aí ele estava com toda aquela gana, né, de lançar disco e tal, de voltar a trabalhar como ele fazia antes, né. Então, em 1981, ele lançou o disco Vontade de Rever Você. Olha só que nome tão sugestivo, né, para aquele momento que ele estava vivendo. Desse disco aí a gente pode citar dois sucessos,
Velhos Surfistas Querendo Voar e a música Bicho no Cio, também, que entrou pra trilha de Baila Comigo. Estou aqui já faz uma semana, quando você me trancou no seu quarto, me sequestrou, me prendeu nessa cama. Os gêmeos Quinzinho e João Vitor tinham personalidades muito diferentes e por causa disso os temas tinham que ser diferentes também. O Quinzinho era muito mais divertido, mais solto, gostava de ficar lá na praia com a galera. No começo da novela ele trabalhava num banco e tinha o sonho de ser piloto de helicóptero. E para dar voz aí a toda essa carioquice do personagem, a música escolhida foi Rio Sinal Verde com o Júnior Mendes. Ele na verdade se chama Luiz Mendes Júnior, filho do radialista Luiz Mendes e da atriz Daisy Lucid. O Júnior começou sua carreira com 17 anos quando foi participar da produção de um disco do Ed Lincoln. Aí logo depois ele já começou a compor e em 1972 aí ele já entrou na banda Vitória Régia do Tim Maia e teve inúmeras composições suas gravadas por artistas como Fábio Júnior, Guilherme Lamounier, Xuxa, Trem da Alegria, Banda Black Rio e muitos outros. No ano de 81 ele lançou 2 compactos e um deles trazia a música Rio Sinal Verde, que era super ensolarada e acabou entrando pra trilha de Baila Comigo. Rio Sinal Verde, porta aberta pro mar, pode o mundo chegar, que vai gostar de ver. Futebol de areia deixa a vida rolar, sentimentos no ar. No primeiro capítulo, o Quinzinho é atropelado e acaba conhecendo a Lúcia, né, personagem da Natália do Vale. Ela é uma jovem pediatra, né, que acaba se apaixonando por ele, os dois vivem um romance, e ela é uma personagem muito bonita porque ela representa a imagem da mulher jovem independente dos anos 80. Como tema dela foi escolhida a música O Lado Quente do Ser, com a Maria Bethânia. Trilha que abre com Maria Bethânia é trilha que vai ser boa, né? A Bethânia estava numa fase muito boa nos anos 80, né? Ela vinha ali de lançamentos que vendiam 1 milhão de cópias. Essa música está no disco Talismã, o terceiro disco consecutivo da Bethânia a vender 1 milhão de cópias nos anos 80. Essa música que eu adoro é um bolero bem sensual, né? Com uma letra extremamente feminina, que foi composta especialmente para Bethânia pelos irmãos Antônio Cícero e Marina Lima. Eu gosto de ser mulher, sonhar, arder de amor, desde que sou uma menina. O sucesso da Natália do Vale fez com que ela aparecesse na capa da trilha internacional de Baila Comigo, né? Eu acho essa capa tão bonita. Tá aqui Natália do Vale, né, que fazia a Lúcia, e o Reginaldo Faria, que fazia o Saulo. Só que detalhe, uma curiosidade dessa capa é que os dois mal se cruzavam na novela. Eram de núcleos diferentes e tal, então não era um casal romântico, e aqui eles estão numa pose romântica. Então podemos dizer que essa capa não tem Lúcia e Saulo, mas sim Reginaldo Faria e Lúcia. Não, Reginaldo Faria e Natália do Vale. O Reginaldo Faria estava fazendo muito sucesso naqueles anos 80, era um artista muito cotado. Se vocês forem reparar, o primeiro nome nos créditos da novela, o primeiro nome que aparece antes do Tony Ramos é do próprio Reginaldo Faria. Tanto que ele chegou pro Boni e pediu a alteração, né? Pra ele aparecer o nome depois como participação especial, ator convidado, qualquer coisa assim. Porque o grande ator da novela, os grandes personagens era Quinzinho e João Vitor, né? Mas mesmo assim o Boni não trocou e ficou a novela inteira o Reginaldo Faria abrindo os créditos. Aqui atrás não tem só o logo da novela, né, com esse fundo branco, e esse disco aqui vendeu mais de 560 mil cópias naquele ano de 1981. O romance da Lúcia e do Quinzinho também ganhou um tema internacional, a música Time com The Alan Parsons Project, que é aquela banda de rock progressivo. Essa música saiu no 5º álbum de estúdio deles, lançado em 1980, e trazia pela primeira vez o Eric Woolfson como vocalista. Ela foi lançada como single em 81 e é o segundo single mais bem sucedido do grupo, já que atingiu a 15ª posição na Billboard Hot 100.
Na novela, a Lúcia é filha da Silvia, interpretada pela atriz Fernanda Montenegro, que estreava nas novelas da Globo. Aliás, estava a família inteira lá. Tava Fernando Torres, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres também aparece na novela bem jovenzinha. Na verdade, tem uma curiosidade aí que a Helena era para ser interpretada pela Fernanda Montenegro a princípio. Mas aí a direção da novela optou pela Lilian Lemmertz, né? E aí o Manuel Carlos criou um personagem especial para Fernanda Montenegro. A personagem Silvia Toledo, que é uma atriz, né, em decadência, super divertida, que permitiu que a filha fosse criada pelo seu ex-marido, né, o pai dela. E aí, assim, já que vamos ter Fernanda Montenegro no nosso elenco, né, num personagem especial, ela merece um tema composto especialmente para ela. Foi o que aconteceu. Ivan Lins e Vitor Martins compuseram a música Pano de Fundo, e aí o Guto Graçamelo pediu pra Fafá de Belém, né, entrar em estúdio e gravar, e essa música acabou sendo o tema nacional da personagem. Você teve um mundo como pano de fundo. Ah, você conseguiu as medalhas expostas, as revistas à mostra. Ao longo da novela, a personagem Silvia se envolve com o Kim, e aí por causa disso eles ganharam um tema romântico internacional, uma versão orquestrada de As Time Goes By, com George Reagan Orchestra. Será que seria assim? Orchestra? Essa música As Time Goes By, todo mundo conhece, foi o tema do filme Casablanca, de 1942, né, um classicão do cinema. Já foi tema de outras novelas também, né, outras versões, cantados, inclusive está em Laços de Família Internacional. E em Baila Comigo é uma versão orquestrada dela, que fecha o lado A da trilha internacional. Por causa dessas coincidências que a gente acha que só acontecem em novelas, a Lúcia é filha do Caio, personagem do Carlos Zara. Ele é um advogado, vilão, e reprova totalmente o namoro da filha com o Quinzinho pelo fato dele ser pobre. O Caio é sócio da empresa de táxi aéreo do Joaquim, pai do Quinzinho. Nossa, é aquele Rio de Janeiro das novelas do Manuel Carlos, né? Que não é uma cidade, é uma aldeia. Todo mundo se conhece, você não pode nem pular a cerca, porque senão às vezes você tá ficando com a tia da tua mulher, tá ligado? O personagem é super vaidoso, mulherengo, e tem uma academia de dança e ginástica onde trabalha a professora Joana Lobato, interpretada pela Beth Faria. Ela, né, é uma mulher super bonitona e chama a atenção do Caio, do Kim, e acaba se envolvendo com o João Vitor. Mas pelo fato dela ser super independente, ela não se apaixona por nenhum deles. A personagem até não tinha nenhuma função ali muito importante dentro da novela, mas ela ditou moda naqueles anos 80 por causa das cenas onde ela aparecia dançando, usando os colãs e as polainas de lã. Aliás, tem uma coisa muito engraçada que eu vi esses dias no Facebook do Dudu Seco, né, que é nosso amigo aqui, que inclusive agora tem um canal no YouTube, acessem lá, Dudu Seco, procurem aí no YouTube, que é um canal que fala sobre novelas e curiosidades de teledramaturgia e tudo mais. Ele falou que a Beth Faria, em Baila Comigo, só dança e corre. É bem isso. E digo mais, ela dança, corre, come sanduíche e vai ao banco fazer seguro de vida. Vamos lá. A Beth Faria ganhou a capa da trilha nacional. Adoro essa capa. A Beth Faria é uma deusa, é uma diva. Essa mulher aqui é muito boa atriz. Ela consegue fazer personagens tão diferentes, né? E todos se tornam marcantes e tal. Ela tá no ar aí no Viva agora com a Indomada também. A Juíza Mirandinha é diferente de um monte de todos os personagens que ela já fez nas outras novelas, né? Adoro essa capa aqui, ela na aula de dança dela aqui, sensualizando, tá vendo? Ela tá com uma boquinha assim, bem sexy, não é? Meio entre dentes, assim. Mas, e atrás tem ela aqui também, né, fazendo uma bela de uma abertura, já que ela não tá sensualizando, ela tá com uma cara de cólica.
Pode reparar, não tá? Eu acho que ela tá com dor por causa dessa pose. Né? Eu acho que Beth não estava tão preparada para fazer esta pose aqui. E uma curiosidade é que vinha um pôster do Tony Ramos, né? Quando você comprava o disco, tá até escrito aqui, neste LP acompanha um pôster do Tony Ramos. Então você comprava a Beth Faria, ouvia um monte de musicão, Bethânia, um monte de coisa boa, e ainda podia pôr o pôster na parede do Tony Ramos, jovenzinho. A gente não tem o pôster, porque essa versão que a gente comprou na internet e tal, já não tinha o pôster. Você tem o pôster? Deixa aí nos comentários. Se você tem essa trilha, você tem o pôster do Tony Ramos. Essa trilha aqui não vendeu, logicamente, né? Tão bem como a trilha internacional. Ela vendeu 120 mil cópias. Certos dias de chuva, nem é bom sair de casa, agitar. A Joana Lobato ganhou um tema nacional cantado pelo Guilherme Arantes, a música Deixa Chover. O Guilherme que já participou de muita trilha sonora de novela durante toda a sua carreira. Aquele comecinho dos anos 80, ele ainda estava naquela vibe roqueira e progressiva. Em 81 ele lançou 2 músicas. Uma delas foi Deixa Chover, que tocou muito nas rádios, né, até por conta da novela. Deixa Chover, apesar de ter feito muito sucesso, não saiu em nenhum disco de carreira do Guilherme Arantes, só foi sair em uma coletânea chamada Amanhã. Deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca vai se apagar. A Joana também ganhou um tema internacional, a música Without Your Love com Roger Daltrey. Ele é muito famoso por ser o vocalista e fundador da banda britânica The Who. O cara amava o The Who de paixão e por causa disso nunca abandonou os seus companheiros. Mas mesmo assim ele lançou 8 discos em carreira solo, uma coisa que ele considerava ali só como um passatempo. O primeiro desses discos veio em 73 e em 1980 ele estava lançando o 5º disco chamado MacVicar, que era a trilha sonora de um filme de mesmo nome produzido pelo próprio Roger. Nesse disco, inclusive, tem a participação ali de todos os membros do The Who, tanto que é muitas vezes considerado como mais um lançamento da banda. O fato é que nesse disco tá a música Without Your Love, que fez muito sucesso aqui no Brasil, lógico, por causa da novela Baila Comigo, né? Tocava pra Beth Faria, né? Você quer mais do que? E vale dizer que o Roger, com esses 8 discos, teve uma carreira consolidada, uma carreira solo consolidada também, né? Porque vários desses discos chegaram também a fazer sucesso. And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? No núcleo da academia, onde a Joana trabalha, tem também a personagem Zu, interpretada pela atriz Maria Helena Pader. Ela é a administradora da academia e ela é muito esquisita, né? Demais. Ela é muito estranha, ela é mal-humorada, carrancuda, se mete na vida dos alunos, né? Sempre tá se envolvendo em treta com as alunas também. No banheiro, fica vendo as alunas tomar banho. Isso é o pior, né? Muito esquisita essa personagem. Na verdade, ela puxa muito o saco do patrão Caio, né? Pra conseguir subir dentro da academia, né? Conseguir um cargo melhor, um salário melhor. E ela ganhou um tema nacional, uma música que fecha a trilha nacional de Baila Comigo, Rapte-me Camaleoa. Essa música super famosa, que foi gravada pela Maria Gadu, né? Pelo Caetano também. Uma música muito importante da música brasileira, que na trilha de Baila Comigo aparece numa versão da Naila Scorpio. Ela é uma percussionista, letrista e uma compositora muito importante. Vários nomes, como Ângela Rorô, Cazuza, gravaram músicas, né, compostas por ela. Ela participou de 4 trilhas sonoras de novelas e uma delas é Baila Comigo. Devo dizer que é uma versão que eu não gosto. Acho que é a única música nacional da trilha que eu não gosto. Né? Uma música meio sussurrada. Rapte-me, Camaleoa. Uma música estranha, como a personagem Zu. Uma personagem estranha merece uma música estranha. Desculpe quem goste, mas eu não gosto dessa versão, não. Rapte-me, camaleoa. Adapte-me a uma cama boa. Capte-me, uma mensagem à toa.
Outras personagens de destaque lá do núcleo da academia são Ondina e Bebel, né? Mãe e filha. A Ondina é interpretada pela Lady Francisco e ela é a zeladora e também cuida da lanchonete lá da academia, o point de encontro ali dos alunos, né? Que lanchonete movimentada é essa? Ela mora nos fundos da academia com a sua filha Bebel, interpretada pela atriz Susana Queiroz. Isso faz com que a Bebel morra de vergonha ali das alunas da academia. No decorrer da história, a Ondina acaba se apaixonando pelo Edmundo, interpretado pelo Tony Ferreira, que é motorista da família do Kim. O casal ganhou até um tema internacional, a música Angel of Mine com Frank Duval. Ele é um cantor, compositor, maestro e produtor musical alemão. Na década de 80 ele foi o responsável pelo lançamento de bandas e grandes discos que fizeram muito sucesso lá na Alemanha. E ele próprio lançou vários singles que foram parar nas paradas musicais lá do país. E em 1981 ele lançou um compacto com essa música, Angel of Mine, que atingiu o primeiro lugar nas paradas alemãs e depois foi ganhando o mundo e também chegou aqui no Brasil. Vamos falar agora do outro irmão gêmeo, o João Vitor, né, que tem uma personalidade completamente contrária à do Quinzinho. Ele já é responsável, tímido, é um advogado super sério, né, até mal-humorado algumas vezes. Ele ganhou 2 temas nacionais na trilha de Baila Comigo. Um deles é Viajante, com o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso começou os anos 80 meio mal, assim, porque ele lançou um disco em 1980 que não deu muito certo, não vendeu muito. Mas aí em 1981 ele mudou de gravadora, ele foi para a gravadora Ariola e lá ele lançou o disco Ney Matogrosso, né? Levava só o seu nome. Esse disco foi produzido pelo Marco Mazzola e tinha arranjos do César Camargo Mariano e do Lincoln Olivetti. Aí foi uma virada ali na carreira do Ney nesse momento, porque ele lançou a música Homem com H, um disco que se tornou um dos maiores sucessos da carreira dele, né? Uma música até que ele demorou muito pra gravar, porque a princípio ele não queria. Tem também a música Vida Vida, que foi tema de abertura lá de Jogo da Vida, na novela do Silvio de Abreu, e também estava nessa trilha a música Viajante, né, que é uma música bem sóbria, bem tranquila, né, composta pela Tereza Tinoco. Foi exatamente essa do Ney Matogrosso que entrou na trilha de Baila Comigo. Eu me sinto tolo como um viajante pela tua casa, pássaro sem asa, rei da covardia. O outro tema do João Vitor é Vira Virou com Cleiton e Cledir. Os dois são irmãos e começaram a estudar música desde muito cedo. Nos anos 70, junto com mais 3 amigos, eles formaram a banda Almôndegas. Foram 4 discos lançados, muitos shows, até que a banda chegou ao fim e foi cada um para um canto. Aí o Cleiton resolveu voltar para Porto Alegre e terminar a faculdade de Engenharia Eletrônica. E nessa época ele começou a compor muito e resolveu formar uma dupla junto com o irmão Cledir. Aí os dois lançaram o primeiro disco em 1980, que foi um sucesso. Eles começaram a fazer vários shows, venderam bastante. Essa música Vira Virou tá lá no primeiro disco deles de 1980, foi composta pelo Cleiton, naquela época que ele voltou pra faculdade, e combinam demais com o João Vitor, né? Que fala, a música menciona ali Lisboa, e o João Vitor sai lá de Lisboa e vem pro Rio de Janeiro, então tem a cara do personagem. Tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. Ah, virou meu coração. O João Vitor tem também uma meia-irmã que morava com ele lá em Portugal, a Débora, interpretada pela Beth Goulart. Ela vem pro Brasil obrigada, porque ela não tá afim de voltar, né, quando o Kim decide vir pro Brasil, porque ela diz que odeia carioca, que carioca é chato. Ela muda essa opinião quando ela conhece o mais carioca da novela, o Caê, interpretado pelo belíssimo Lauro Corona. Gente, que lindo que ele tá nessa novela. O Caê é o melhor amigo do Quinzinho, né? Tanto que no começo da novela ele trabalha, né, no mesmo banco
que ele é aventureiro, apaixonado por carros, e ele vive um romance com a Débora. Só que agora a gente vai falar do tema nacional solo do Caê, que é a música Corações a Mil, com a Marina Lima. Um sucesso de Marina, Corações a Mil, da trilha sonora da novela Baila Comigo. Minhas ambições são 10 corações de uma vez, pra eu poder me apaixonar. A Marina nasceu no Rio de Janeiro, mas quando ela era bem pequena, ela se mudou para os Estados Unidos por causa do trabalho do pai. Ficou lá até os 22 anos de idade. E nessa época aí, para suprir a saudade que ela sentia do Rio de Janeiro, o pai dela deu um violão para ela, que ela adorava tocar, enfim, ela foi se apaixonando pela música. Em 1977, ela compôs a música Meu Doce Amor, que foi gravada pela Gal Costa. Aí ela começou a musicar os poemas do poeta e filósofo, irmão dela, o Antônio Cícero, né? E foi cavando as oportunidades dela na música, até que em 1979 ela lançou o primeiro disco da carreira dela, Simples como Fogo. E aí ela não parou mais. Em 1980 veio seu segundo disco, Olhos Felizes, que tinha essa música, Corações a Mil, fez muito sucesso naqueles anos 80 e que foi composta pelo Gilberto Gil. Isso sem considerar a provável rebeldia de um desses corações gama, muitas vezes num só dia. Caê e Débora, lógico, também ganharam um tema romântico internacional, a música Live Inside Myself com Dino Vanelli. Essa música está presente no 7º disco lançado por ele, chamado Night Walker. Ela foi composta pelo Dino e produzida por ele e seus dois irmãos, Joey e Ross Vanelli. A música se tornou o single mais importante desse disco, né? Tanto que ela também ficou em 6º lugar na lista da Billboard Hot 100. O Caê mora com a mãe, Letícia, da atriz Beatriz Lira, e o padrasto Otto, interpretado pelo Milton Gonçalves. A história de amor de um personagem negro com uma mulher branca chamou muita atenção aí na novela. Tanto que, depois de ser exibida uma cena de beijo entre os dois, a atriz chegou a ser hostilizada nas ruas. Olha só, né? A gente já estava em 1981 e as pessoas não admitiam um romance entre uma branca e um negro, né? Muito menos que eles se beijassem na tela da televisão. Outra personagem do núcleo é a irmã de Caê, a Mira Maia, com quem ele vive brigando. Quem dá vida à personagem é a atriz Lídia Brondi. A Mira é jornalista, batalhadora, mas tem a língua solta e é aberta a todo tipo de confusão. Ela se mete em muito rolo durante a novela. O tema nacional solo da Mira foi a música Lua Estrela, do Caetano Veloso, um primor de música. Ela foi composta por Vinícius Cantuária e fez parte do disco Outras Palavras, lançado pelo Caetano em 1981. Diz a história que foi a primeira vez que o Caetano ganhou um disco de ouro. Foi um disco muito cultuado, assim, por causa de Lua Estrela, por causa de Rapte-me Camaleoa, né, a versão dele está nesse disco também, e Vera Gata, que é aquela música que ele fez em homenagem à atriz Vera Zimmermann. Ótima fase do Caetano aí nesses anos 80. Aliás, o lado A de Baila Comigo Nacional é todo bom. Menina do anel de lua e estrela, raios de sol no céu da cidade, brilho da lua, oh, noite é bem tarde. Quando a Mira conhece o João Vitor, ela se apaixona por ele e depois de muitas indas e vindas, os dois acabam vivendo um romance. E como tema desse romance, para o casal foi escolhida a música Reality com Richard Sanderson. Esse single é considerado aí um dos mais bem-sucedidos do mundo, porque chegou a vender 8 milhões de cópias. A música foi composta pelo francês Vladimir Cosma e gravada aí pelo Richard Sanderson para ser trilha de um filme
filme francês que se tornou muito popular nos anos 80. Fez com que a carreira do Richard Sanderson explodisse, ele conheceu o estrelato e passou a viver ali uma fase muito boa, tanto que ele resolveu gravar na mesma época outras composições do Vladimir Cosma, né, numa tentativa de manter ali o sucesso. Dreams are not reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. Ainda na trilha nacional aparece mais uma canção, dessa vez cantada pelo Calbi Peixoto. Ela é tema do casal Mauro e Paula, interpretados por Otávio Augusto e Suzana Vieira. Os dois trabalham na empresa do Kim, só que a Paula é secretária, né? E ela é bem ambiciosa, oportunista e quer fazer de tudo para subir na vida e para elevar a carreira do marido. Sobre o Calbi Peixoto, eu acho que dispensa apresentações, né? Ele foi um dos cantores mais versáteis, uma das vozes mais bonitas da música brasileira, um cantor super excêntrico, usava aqueles penteados, aquele figurino extravagante e tudo mais. Ele lançava mais um disco pela Som Livre em 1980, chamado Calbi, que tinha essa música Loucura, que era um bolero, né, que acabou entrando pra novela. Eu fui traído por você, covardemente. E essas coisas acontecem por aí, naturalmente. Pelas informações que a gente tem, não tem mais nenhuma música na trilha internacional que tenha sido tema específico de alguém. Se foi, se existe, a gente vai descobrir agora, revendo a novela, porque a gente também tá curtindo muito Baila Comigo no canal Viva. Mas a gente não poderia deixar de falar dessas músicas, então vamos conferir agora as músicas que até então não são temas específicos de ninguém na novela, mas que constam na trilha internacional. A Dolly Parton é uma norte-americana que fez carreira na música, no cinema, na TV e ficou conhecida como a rainha da música country. Ela iniciou a sua carreira musical em 1967 com o lançamento do seu primeiro disco e aí não parou mais, foi um atrás do outro e sempre conquistando cada vez mais sucesso, até que entre os anos de 74 e 1980 ela conseguiu colocar em primeiro lugar nas paradas norte-americanas 8 singles. Em 1980 ela lançou seu 23º disco de estúdio chamado 9 to 5 and Odd Jobs, que continha ali a principal música de trabalho, 9 to 5. Essa música entrou como trilha do filme de mesmo nome, que aqui no Brasil era chamado de Como Eliminar o Seu Chefe, onde a própria Dolly Parton participou. A música é bem dançante e entrou como segunda faixa da trilha. Na música do lado B da trilha Baila Comigo Internacional veio Santa Maria, com o grupo Newton Family. Na verdade, eles tiveram nomes diferentes em vários países. Tinha país que chamava só eles de Newton, teve outros países que chamavam eles de Newton Family, mas na maioria dos países ela ficou conhecida como Newton Family. Ela é uma banda húngara. No período de maior atividade da banda, que foi de 79 a 89, eles venderam mais de 6 milhões de cópias na Hungria e 1,5 milhão pelo resto do mundo. No começo dos anos 80, eles ainda estavam na onda da disco music, né, que chegou aqui no Brasil também no final dos anos 70, fez maior sucesso, várias trilhas internacionais repletas, né, de música de discoteca. Depois, em 81, já tinha passado um pouco isso, tanto que em Baila Comigo Internacional aparece só 2 músicas nesse estilo, né? Uma delas é exatamente Santa Maria, com esse grupo aí, Newton Family. Eles tiveram vários integrantes ao longo dos anos e tal, mas a última reunião deles aconteceu no ano de 2005. O outro sucesso da disco music que aparece no disco é Let's Hang On, com Salazar. O primeiro disco homônimo foi lançado em 1980, depois veio o segundo em 1981, mas o Salazar não resistiu ao fim da era disco e sumiu da indústria da música.
Que ácido. Outra música que faz parte da trilha internacional de Baila Comigo é What's in a Kiss, com o cantor e compositor irlandês Gilbert O'Sullivan. Ele começou a sua carreira em 1967 e fez bastante sucesso na década de 70, mas depois de um hiato de 5 anos em que ele deu uma parada, em 1980 ele voltou para a gravadora CBS para gravar o seu 6º disco de estúdio, que recebeu o nome de Off Center. Esse disco produziu o single What's in a Kiss, que foi o responsável por trazer de volta o sucesso para a carreira do Gilbert, uma vez que o single atingiu o 19º lugar nas paradas lá do Reino Unido pela primeira vez. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss? Encerrando a trilha internacional de Baila Comigo, vinha a música Losing Sleep Over You, com o cantor francês Patrick Hernandez. Ele começou a sua carreira na década de 60, participou de uma dupla, fez muito sucesso lá na França, né, mas só lá, não foi pro resto do mundo, até que em 1979, se aproveitando aí da onda da disco music, ele conheceu um produtor, né, que produziu para ele um disco, e aí ele gravou Born to Be Alive, que se tornou um dos grandes sucessos da disco music no mundo inteiro. O disco que explodiu foi o primeiro disco solo da carreira dele. Em 1980 ele já lançou o segundo, onde tinha essa música aí, Losing Sleep Over You, que já não era disco music, era uma música mais romântica mesmo aí, que vem pra somar na trilha de Baila Comigo. O núcleo da academia foi o responsável pelo nome da novela Baila Comigo. E se você parar pra pensar, não tem nada a ver com a saga do Quinzinho e do João Vitor. Mas naquele período, o mundo inteiro estava passando por uma onda fitness. Tinha virado moda em vários países frequentar academias de ginástica. Isso tudo porque em 1980 tinha sido lançado um filme chamado Fame, dirigido pelo Alan Parker, que tratava ali desse tema, né, de dança e de academias. E assim como aconteceu em Dancing Days, onde a discoteca era o pano de fundo para os dramalhões que aconteciam na novela, em Baila Comigo a academia se tornou o pano de fundo para o drama de Quinzinho e João Vitor. Esse nome Baila Comigo foi pescado da música da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, né? Que ela lançou no seu disco de 1980, né? O disco que é mais conhecido como Lança Perfume. Só que a versão da Rita Lee, com letra e tudo mais, era muito suave para a abertura da novela, porque a abertura ganhou uma coreografia do Lenny Dale, né, que era um dançarino muito importante da época. Ele fez uma coreografia para os bailarinos dançarem naqueles cenários, né, com luzes coloridas e tal. Então precisava de uma música mais ágil. E eles não queriam abandonar o nome Baila Comigo, que era um nome muito bom para uma trama. Então o Guto Graçamela pediu para o Robson Jorge e para o Lincoln Olivetti, os produtores musicais, né, muito competentes e famosos daquela época, que já faziam os temas instrumentais da novela, para eles fazerem uma versão instrumental da música da Rita Lee, para ser a abertura. Então só existe essa versão de 1 minuto, que é o que toca na abertura, né? Que é a versão que a gente conhece. Não existe outra versão maior, esticada, nem nada disso.
Essa versão do Robson Jorge do Lincoln Olivetti fez tanto sucesso que a Som Livre lançou um compacto com os temas instrumentais, além da trilha nacional, da trilha internacional, né? Era um compacto que vinha com 5 músicas instrumentais, incluindo a abertura da novela Baila Comigo.